Fala aí, Wilson. Tranquilão, cara? Obrigadão por ter aceitado o convite aí pra bater esse papo. Ô, João, que é isso? Eu que agradeço, velho. Fico feliz de estar aqui. Pô, já vi teu canal aí, várias pessoas, né, que participaram. Tem até um brother que participou aqui faz um tempão, o Marcelo. E tô feliz, cara, que você chamou aí pra trocar essa ideia aí. Vamos ver o que que sai. Boa, boa. Cara, se apresenta aí pro pessoal. Boa. Bom, meu nome é Wilson. Pode me chamar aí, que o nome é gigante, mas o Wilson Santos tá ótimo. Mas pode ser Will também, se você quiser me chamar de Will no meio da conversa aí, não precisa ser Wilson, isso é bem formal pra mim. Quando alguém tá nervoso comigo, me chama de Wilson, aí quando é Wilson é quando tá normal, então eu prefiro até dessa maneira. Cara, vou fazer 45 anos esse ano, trabalhei com design, puta, a vida inteira, né? Então, mas até por conta da idade, eu peguei muito lá o impresso, fotolito, trabalhei com revista, trabalhei com jornal muito tempo de redação. Fiz uma migração aí pré-pandemia, né, já tinha trabalhado, na verdade, com web design em 2001, lá no Flash 4, quando começou todo aquele primeiro boom ali, né, de internet, ou o segundo, eu não lembro exatamente, foi o segundo. Aí fui para o impresso e voltei para o digital como UX mais pré-pandemia, na verdade. Então foi uma migração, uma volta, na verdade, para o digital. E atualmente estou com o Zanops. Né? Tô com o Zanops já fazem aí. Tô num time de Zanops faz alguns anos, mas à frente do Zanops fazem alguns meses aí. Então, Cara, pra audiência, eu não sei se o pessoal já viu os outros episódios, mas só pra explicar rapidamente, o objetivo dessa temporada aí, né? Cada temporada tem um tema central, e o desse é pra gente falar sobre a maturidade do mercado, né? Tanto Design Ops quanto UX Design, enfim, né? Só que antes da gente entrar a fundo mesmo e eu te fazer uma pergunta explícita sobre como você descreve, né, a maturidade do mercado, na tua opinião, cara, você fez o strategy e também o leadership, né? Então tem bastante coisa aí que foi exposta, né? De conteúdo e tal, várias mentorias, enfim. E aí eu queria iniciar esse papo entendendo a questão do Will de antes e depois, né? O que você tinha de percepção de ops, né? De entendimento, que mudou, enfim, e tal. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse antes e depois, assim. boa. Bom, primeiro que eu sou um eterno curioso, assim, né? Então eu entrei aí e fiz os dois cursos com esse intuito mesmo, né? De entender melhor o que estava acontecendo por aí, e não só dentro de casa. Então, assim, claro que aplicar tudo que a gente aprende ali, todo o conteúdo, é algo extremamente difícil, por diversas razões, mas tem uma evolução, sim, pelo menos do meu lado, principalmente para conseguir cravar melhor os do's e don'ts. Né? Assim, o que a gente faz mesmo no dia a dia, o que a gente não faz, e ter mais essa segurança de falar, putz, isso não é Xanobs, vamos tentar colocar isso na devida caixinha. Né? Então tem muito ali o lance dos 3Ps, né? Que você traz ali que eu acho que é bem interessante. E, cara, acho que, assim, de uma maneira geral, para mim, isso foi o mais, que eu consegui ser mais incisivo, sabe? Foi de conseguir ter mais essa segurança de falar, putz, isso não é DesignOps, né? Então, isso não é. Eu acho que isso, para mim, foi o que mais valeu também. Né? Claro que tem muita coisa, que nem eu falei, tem muita coisa ali, se a gente for entrar nas nuances da coisa, a gente vai falar só sobre isso, mas acho que de maneira geral é abrir a cabeça da galera e falar, ó, não estamos indo pelo lado errado, isso é outra área que faz, isso sou eu que faço, né? Então, acho que isso foi bem importante. Teve uma troca de ideias que a gente teve na época e tal, que eu ainda perguntei ali qual que seria o papel de um CX dentro de um time de Ops, se cabia, qual é o papel de um researcher e tal. Isso foi bem interessante nessas formações, né? A gente ter essa troca de ideia. Legal, legal. E se você pudesse resumir, assim, numa frase, o que o Will diria que é? Explicando, assim, no elevador. Cara, eu acho que ajudar quem faz os produtos. Então eu acho Uhum. que a gente tem aquele meme, né, que tem aquele o soldadinho tomando umas facadas assim, e aí depois
acho que meio que o DevOps é isso, assim, sabe? Os designers estão ali, não é que a gente é paizão, não é isso. Mas é a gente tentar dar suporte, a gente tentar implementar boas práticas, a gente tentar, principalmente, na minha opinião, captar o que os designers estão fazendo dentro da empresa e conseguir escalar aquilo para os outros times. Pelo menos dentro da minha realidade. Eu acho que isso depende de empresa para empresa, mas eu acho que o Ops tem muito essa função, assim, não é simplesmente falar, olha, o Ops está decidindo aqui e logo todo mundo tem que fazer. Eu sou meio contra isso, na verdade. Então eu acho que a gente tem que ter muito esse olhar do DevOps, né? O Rodrigo, né, que conversou contigo antes, né, ele até falou que seria meio que organizar o caos, né? Então, assim, eu super concordo com o que ele falou, não vou usar as mesmas palavras, mas eu também concordo com isso. Mas eu acho que para organizar o caos você tem que saber captar umas coisas no ar e falar, putz, isso aqui a gente pode fazer, né, com a ajuda da própria comunidade, né, com pessoas que levantam a mão e são proativas, né, que também tem essa mentalidade de tentar, não de mandar, mas tentar, putz, vamos fazer isso aqui dessa maneira, vamos tentar escalar, como é que a gente faz para que as pessoas também usem isso e a gente consiga ter mais unicidade dentro da empresa. Acho que isso é muito que um papel do Ops também. Boa, boa. E até pegando um trecho do que você falou de Ops na sua realidade, né? Em cada empresa, enfim, isso perfeito. A gente pode até entrar mais a fundo em relação a isso. Mas aí pegando esse gancho de diferenças, como você descreveria hoje a tua percepção de maturidade do mercado, tanto de design como um todo, ou design ops, aí fica livre para expor. Cara, eu acho que em relação à maturidade de design, acho que quanto mais digital a empresa for, acho que mais maturidade tem, pelo que eu falo com os meus colegas e pelo que eu entendo também, né? Então, acho que isso já tá, aquele boom, né, que passou da pandemia ali, né, que era rouba-monte, pessoas que tinham pouca experiência, já estavam com salário altíssimo, e quando chegava no teto ali, você tinha que sentar na mesa com alguém de liderança, algum stakeholder, dava tudo errado. Acho que foi muito que fez a bolha estourar também, na minha opinião. Né? Então acho que muita gente subiu muito rápido, sem a maturidade, e não acho que é desmerecimento, eu só acho que o mercado exigiu isso naquele momento. Então acho que foi um estouro da bolha. Para mim isso também teve uma certa, não vou colocar culpa, mas talvez seja um dos fatores, né? Então acho que esses stakeholders estavam muito lá em cima e falaram, putz, quanto custa esse meu time aqui? Quanto custa a hora dessa galera? Quanto está custando isso? O que eles estão entregando de fato? Né? Então acho que isso deu uma equalizada, né, de maneira geral, assim, de maturidade nas empresas. Mas eu ainda vejo que tem muito, dentro da minha própria empresa mesmo, tem stakeholder que ainda acha que designer é o fazedor de tela. Então acho que a pessoa acha que o designer é o cara que vai colocar o fone de ouvido e vai ficar desenhando tela pastelaria, né? Então acho que isso sempre vai ter, porque design, acho que as pessoas têm uma ideia preconcebida de que é isso que você faz. Mas acho que com o tempo as pessoas vão entendendo que não. Também vejo o outro lado, não sou 100% cego em relação a isso. Acho que tem muito designer que acha que vai salvar o mundo e não vai. Então também vejo isso. Tem muito designer que acha que é dono da razão, né? E não sabe trabalhar não sabe trabalhar com as outras pessoas. Dentro do ágil, pelo menos, a gente tem que trabalhar em conjunto. Não dá para trabalhar sozinho. Então acho que os dois extremos sempre vão ter, né? Então a gente tem que tentar sempre achar o meio termo disso aí. Cara, em relação a Ops, eu não sei se eu respondi em relação ao design, mas eu acho que tá bem difundida a ideia, né? Então, porque acho que já vem de mais tempo, né? O que um Product Designer faz? Um UX UI ali é um pouco mais atrás, né? Acho que as nomenclaturas vão mudando, mas é quase a mesma coisa, né? Que a gente faz no dia a dia. Cara, em relação a Design Ops, eu acho que falta maturidade como um todo, de verdade, assim. Eu acho muito fácil a gente culpar as empresas. Empresas são feitas de pessoas, né? Então eu acho que falta maturidade geral, assim, de verdade. Eu acho que falta maturidade das empresas também, né? Das pessoas que fazem job description, por exemplo. Então esse é um tema de discussão, né? Que a gente tem ali no grupo. Cara, aparece muita bizarrice, né?
nomenclaturas estranhíssimas para os cargos, né? E aí acaba falando que é DesignOps e não tem nada a ver. Eu acho que falta maturidade, então, RH, para entender o que um DesignOps faz, por exemplo. Tem até o livro do Zanini do DesignOps, ele também tem aquele de fazer a leda de carreira, que ele lançou um bookzinho, e a gente também teve o DesignOps Latam, que a gente foi, e o pessoal falou muito sobre isso, né, e foi uma das coisas que eu fiquei em dúvida, tá, mas em que momento o RH entende que você pode colaborar com isso também, com uma leda de carreira enquanto DesignOps, né? Então acho que falta maturidade de um setor, desse setor, por exemplo, dentro das empresas de tecnologia, e dentro de empresas que têm DesignOps. Acho que falta, cara, maturidade de pessoas de system, né, em falarem que são ops, né, então acho que a gente tem que ter um pouquinho mais essa divisão mesmo, mais clara, falar mais sobre isso, e acho que, cara, os próprios designers dentro das empresas, assim, o que eles esperam de um time de DesignOps, o que eles acham que um time de DesignOps faz, desculpa. Então acho que, assim, tem muita empresa bacana, tem muita coisa bacana sendo feita, mas acho que de maneira geral falta maturidade que é um pouquinho de cada um, sabe? Assim, é muito difícil você ter uma coisa assertiva, todo mundo sabe o que é. Então acho que, pelo menos onde eu tô, a gente tá sempre tentando, pelo menos do meu lado ali, do meu time, a gente tá sempre tentando mostrar o que o Ops faz. E o que o Ops não faz também. Né? Então, isso é bem difícil. Com os designers, a galera, pô, claro, super receptiva, vai apoiar. Mas tem uma hora que você bate no teto, assim, que é complicado, né? Então, acho que ali também é maturidade de mercado total, né? Então, e pelo que eu vejo também com os colegas que são... Eu sempre procuro pessoas que são DesignOps em outros lugares, para entender como é que tá o mercado, o que o pessoal tá fazendo, o que eu posso fazer enquanto DesignOps também, e onde pisar exatamente, né? Então, eu tô sempre falando com o pessoal. Então, acho que dá para abrir um pouquinho mais aí o leque, não sei se é o momento, se a gente vai conseguir falar mais sobre isso também, mas, de maneira geral, é a minha opinião, cara, assim, acho que estamos engatinhando ainda, baby steps total, assim, em relação a DesignOps, né? E ainda vi recentemente empresas que cortaram, né, o time de DesignOps, então é um retrocesso bonito, assim, né, pra própria empresa, né? Então, quem tá chegando não vai ter as boas práticas ali, o que tá feito está feito e não vai ter coisa nova, né? Até no Rodrigo a gente citou, né, que é mais fácil, continuar no caos, né, é mais confortável continuar no caos, né. E não é que as pessoas não veem valor, elas enxergam o valor, é a questão de prioridade mesmo, né. Mas, eu separei alguns pontos aqui para fazer, destaque. Foi legal que você falou do mercado de design como um todo e depois fez o contraste com o Ops, né. E aí quando eu lancei o manifesto lá, né, que eu sou bem crítico sobre o mercado e tal, né, que eu faço o questionamento, né, será que o mercado de design ainda não entendeu o que é design ops, né. E aí teve um comentário de uma aluna que comentou: "Putz, imagina, se a gente não tem maturidade de UX ainda como um todo, imagina de ops, né". E é isso, né, cara. É bem o que você trouxe. Claro que eu acho que tem bastante discrepância ainda, eu acho que a gente não tem uma uniformidade, né, e sim empresas que, têm uma maturidade mais elevada e outras que têm uma maturidade bem mais baixa, assim, e aí fica meio que desnivelado, né, o assunto e tal, mas é um fato, né, tem que rir pra não chorar, né. Você citou o job description, esse cara, é a maior evidência que a gente tem da baixa maturidade, né. Eu até falei nos outros episódios, eu espero que se alguma pessoa tá vendo isso aqui no futuro, vários anos depois, que esse meu comentário não faça mais sentido, né, pra provar que a gente evoluiu, mas pelo menos o que a gente tá vendo ainda é meio estranho, assim, eu acho que Então, prova mas aí eu te que pergunto, quem que escreve esse job script dentro das empresas? então, né, cara, eu acho que deveria passar pelas lideranças, né, se elas Que é existem. de design, você diz? De design, Não, eu, porque eu eu, não eu não eu acredito acredito que passa. então, Por isso que eu acho que é meio culpa de todo mundo. Culpa não, né? Acho que a causa é um pouco de cada, assim, né? sim, Tem, sim, eu concordo. de maneira geral, assim, porque
Eu realmente acho Cara, que, não vai ser um RH que vai simplesmente pegar e abrir uma vaga totalmente aleatória de Ops, "Ah, não, é isso aqui", passa pela liderança, não tem como, entendeu? E é isso é o mais preocupante, na verdade, né, porque como é que você vai exigir uma maturidade do time, sendo que o topo ainda, né, não tem a maturidade necessária. E aí a gente vê vários problemas em relação a isso, mas principalmente é o desalinhamento de expectativas, né, cara, que vai gerar sobrecarga nas pessoas que estão ali dentro, atuando nessa disciplina. Cria aquele monstro lá de funções, sendo que a pessoa não vai conseguir fazer metade, né, sendo realista, cara, quem trabalha com isso sabe, tem que concordar, comigo, né. E você citou um ponto bem importante que é, de fato, separar bem os papéis, de quem atua com DS e de quem atua com Ops, né. É claro que, até voltando um pouquinho da conversa lá para o começo, que existem diferenças de empresa para empresa. Sim, assim como product designers também tem níveis e níveis ali de atuação, tem gente que faz mais tela, tem gente que faz mais pesquisa, design ops também vai ter focos diferentes. Mas espera aí, vamos vamos entender, né, que também podem existir momentos, né, momentos mais turbulentos ali, onde, por exemplo, sei lá, uma pessoa de ops full time vai ajudar no DS. Tá, mas é o momento, não é a função principal, entendeu? Então é complicado, assim. Ah, mas aí, estendendo um pouquinho mais esse papo sobre maturidade, o que que você acha que é o mais mal compreendido, assim, quando se fala design ops dentro das organizações, assim? Qual é, na tua opinião, o que tu acha que realmente é o mais mal compreendido sobre a disciplina mesmo, assim? cara, eu acho que é o que realmente mais fala, assim, né? O que você acabou de comentar também. É sempre ali o system, né? Então acho que as pessoas, acho que você vai chamar aqui até 2025, quando a gente tá tendo essa conversa, todo mundo que você chamou até hoje, todo mundo que você chamar até pelo menos acho que esse ano, todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Que é o system. Na verdade, assim, eu acho que como acho que foi o Rodrigo também citou isso, você também comentou, o system acaba sendo uma porta de entrada pro Ops, né? Então, se a evolução da coisa for um Ops lá na frente, tudo bem, né? Acho que a gente tem que lutar por isso. Acho que quem tiver nessa frente tem que tentar lutar. Então, acho que essa foi a minha realidade. A realidade do meu time, na verdade, e da minha liderança direta, né? Porque a gente começou a. Eu nem estava na empresa, né? Quando o Ops começou, mas o Ops começou 100% com System. Então a gente. O meu lead, né? Ele começou com o System na empresa. Cara, foram 4 anos de Design-Ops com frente de System. Então, o ano passado, no meio do segundo semestre do ano passado, que a gente teve uma reunião e a gente decidiu que ia ter uma divisão clara no time. Né? Então, eu fiquei um tempo só para dar um contexto, né? Eu fiquei um tempo no System. Não sou tanto um cara de System, descobri isso quando eu comecei a executar. Tive uma oportunidade ali de mudar e eu tava como. Essa é uma coisa interessante, porque eu tava como designer chapter lead. E essa foi uma função que morreu nas empresas, pelo que eu tô vendo. Ou a gente passou a ser isso também. Então, eu me lembro que quando eu comecei lá atrás com essa função, eu ia no LinkedIn e eu colocava Design Chapter Lead, para saber quantas pessoas eram Design Chapter Lead, né, de UX ali nas empresas. E eu vi algumas pessoas que estavam nessa função. E hoje eu vejo que se tem essa função ainda, que acho que mataram muito disso nas empresas, ela foi agregada à tua função. Então você também é um Design Chapter Lead, né? Você é um UX Lead e conduz um chapter. Ok. Ou você é um designer e conduz um chapter. E aí eu tava com essa função, e aí a gente teve essa conversa, né, que a gente entendeu que já tinha uma maturidade, e não só a maturidade, John, tinha uma cobrança das pessoas que queriam mais uma função de ops, né? Então a gente falou, putz, então como é que a gente vai dividir essa carga aí, como é que a gente vai fazer? Então, assim, eu dei muita sorte, cara, de estar num time muito bom, com uma liderança muito bacana, muito humana, né? E a minha empresa e o setor que eu tô deu essa oportunidade de a gente galgar e construir as coisas aos poucos,
E eu acho que isso, pelo que eu vejo, assim, também é uma coisa meio rara, assim, nas empresas, de a gente conseguir o espaço e falar, putz, vai, constrói aí que vamos bancar isso e ver o que acontece. Então, mas assim, lá atrás tudo começou com o System. Então acho que acaba saindo mesmo, né? O problema é que, pra mim, né? Se a gente colocar lá uma vaga de System, tudo bem, a vaga de System. Agora, quando você coloca uma vaga de Ops e tem 90% System, que aí eu acho que eu já vejo que não. Né, hoje, né, em 2025, né? No caso, na minha empresa, né, quando minha liderança começou, não tinha tanto essa coisa tão cravada, né, de que era Ops, que era System. E ainda bem que ficou com esse nome, porque hoje eu consigo usar o nome, né, o do DanoOps, e a gente dividiu os dois times, mas assim, eu tô na mesma gestão. Então, assim, não é que tem uma divisão, logo, não sei o que o pessoal do System tá fazendo. Não, nada a ver. O PO do System, cara, o cara, né, a minha liderança, que toma conta dos dois, né, a gente tá abaixo da mesma liderança. O System Ops tá na mesma liderança, que a gente tem essa divisão. Mas os designers do System e o PO do System, eu tô na dele todo dia com a galera, a gente trabalha junto todos os dias. Então, assim, tem muita demanda aqui, eu levo de System pro Ops, ou do Ops pro System, e vice-versa. Então, é por isso que a gente tá junto, né? Então, tem uma pessoa designer do meu time, que ela é 50-50. Ela trabalha 50% do tempo dela no System e 50% no Ops. Então, a gente também tem essa função. Então, assim, é tudo muito junto. Tem essa divisão, mas ao mesmo tempo a gente trabalha junto o tempo inteiro, todos os dias. Não, mas total, eu acho que essa sincronia tem que ter mesmo. A questão é exatamente do que você falou. 80% tem lá Design Ops no LinkedIn, mas 80% é DS, né? Na verdade, esse é o ponto central de que o mercado precisa evoluir, né? Bem sobre isso. Mas, cara, eu fico feliz de você ter uma liderança legal, né? Você citou, porque não é recorrente. Infelizmente, não é 100% assim que a gente tem autonomia, né, e de fato o apoio da liderança, né. Então, legal que você trouxe isso e espero que continue, né. Pegando um ponto que você citou lá no começo e até a gente estava conversando nos bastidores, eu acho que se encaixa bem pra gente trazer agora, que é, cara, tipo, o time de Ops, ou essa pessoa de Ops, né, ela até que ponto ela vai ser a validadora do trampo de design, sabe, né. Será que Design Ops vai validar tela do Figma, por exemplo? Então fica esse questionamento aí, eu quero ver a tua opinião sobre isso. Cara, essa é uma pergunta legal, assim, porque é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes aqui dentro do time, né? Não com essa pretensão, mas é uma discussão normal, assim, sobre isso. E aí eu também já perguntei para alguns colegas, né, que trabalham por aí. E, cara, eu acho que não tem que ter, tá? Assim, eu acho que não acho que a função do Ops é ficar validando tela de ninguém, de verdade, assim. Eu acho que, na minha opinião, a gente tem as boas práticas, né? Então, sendo documentadas ou não, o ideal é que sejam documentadas. Eu acho que tem que ter políticas de design dentro da empresa, né? Então, acho que isso é uma grande construção também. Mas também não acho que você fazer uma política de design, você fazer boas práticas, você encher as pessoas de papelada e elas não vão ler, né? Então, por preguiça ou qualquer outro motivo, elas não vão ler. Isso tudo para falar que eu acho que não tem que ter, porque você já tem a diretriz. E cabe à liderança daquele produto, daquele time, ser o validador daquela frente que ele tá. Então, eu acho que, imagina, o Ops vai virar um puta gargalo se a gente for ficar validando tela. Então, assim, dependendo da empresa que a gente tá numa empresa que é gigante. Então, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia de quantas telas são feitas por dia. Se a gente tiver que ficar validando tela, primeiro que a gente vai ser odiado, porque eu vou ficar travando esteira de todo mundo, né? Então, não tem como. E outra, é para isso que existem boas práticas, de novo, documentação, política, liderança, senioridade, maturidade, né? Maturidade de design dentro daquele time. Então, assim, uma coisa que a gente faz aqui é medir a maturidade de cada time e levar isso para a liderança depois. Se a liderança vai querer corrigir isso depois,
aí é outra coisa. Mas voltando pro teu ponto, eu acho que eu conheço uma pessoa que trabalha no Ops que eles são uma área validadora, mas ele já falou para mim, cara, não, isso não se sustenta. Porque, e ainda bem que não se sustenta, porque uma hora as pessoas vão entender que aquilo tem que ser feito. Logo não precisamos mais validar. Então, assim, então ele também precisa fazer outras coisas além de validar a tela. Né? Então, assim, eu cheguei a ver como é que eles fazem lá, eles têm eles capacitam os designers, né? Com o tom e voz da empresa, a comunicação, como é que funciona, como é que tem que funcionar a tela e tal. E isso tem impacto direto entre eles e o RH, cara. É um negócio que eu nunca tinha visto, assim, sabe? Tipo, eu não sei nem se isso é bom, na verdade, se é ruim, eu não sei, eu não tenho opinião formada. E aí eu sei que você tem. Primeira tentativa aqui, você bateu 70% de adesão às boas práticas. Beleza, tua tela segue em frente. 70% para baixo, volta para casa. Tem que refazer aquela tela. E aí eu sei que o RH é notificado em relação a isso. Se o teu designer tá executando bem o teu trabalho. Eles passam esses reportes assim, pro RH. Então, assim, o nível de DesignOps, que eu nem sei se isso é DesignOps, entendeu? Mas é isso que a gente tá falando aqui. Então, assim, cada empresa, né, vai ter. Eu acho isso meio doido, assim, mas eu até falei pra ele, pô, imagina essa pessoa que é o ex-writer nesse teu time, como é que ela dorme, assim, porque ela deve ficar o dia inteiro olhando aquela planilha e validando o que as pessoas estão fazendo. Não é que ela dorme assim, ela deve enlouquecer, porque você ficou o dia inteiro fazendo a mesma coisa, é sistemático, sabe? Põe uma IA para fazer isso, então, né? E aí resolve o negócio. Mas é aquela coisa, acho que de tanto ficar ali recusando, e ensinando como é que é o tom de voz da empresa, está escrevendo certo, se não tá, hora acho que as pessoas já vão no automático também. Mas esse é o formato que eles encontraram. Não tem nada a ver com o que eu faço, nem com o meu time faz, e nem temos pretensão de fazer isso. Eu sou bem contra, na verdade, que eu falei no começo. Então, é o que eu vejo como área validadora. Né? Então, o que a gente tem feito agora aqui dentro é capacitar os times em relação ao merge request do Figma. Parece uma coisa muito antiga, muito besta para quem é desenvolvedor, né? Muitos designers não entendem, não conhecem, né, o merge request. Quem programa tem designer programando já tem essa noção, os desenvolvedores já sabem disso, a mais velha que anda para frente. Mas a gente tem feito isso. Então, assim, chegar, olha, vamos fazer, como é que a gente faz um merge request aqui no Figma e tal. E aí, se você quiser aprovar alguma coisa, faça com a tua liderança. Então, a gente já passou pela liderança para falar sobre isso. Ok, entenderam como é que é essa funcionalidade dentro do Figma. E aí aplicam dentro dos times. Né? E a gente também fala com os designers como é que funciona para que o lead nem precise parar e fazer ali 30 minutos de capacitação. Não sei se chega a ser uma capacitação, mas explicando como funciona o merge request. Então, a gente transfere isso para o time, que eu acho que isso nada melhor do que a liderança que está olhando aquele produto todo dia, ser uma área validadora do trabalho dos designers. Acho que para mim é o mais correto. Cara, você citou várias palavras-chave aí. Gargalo foi uma delas, que de fato é um problema tanto que pode acontecer quando é feito da forma errada, né? Implementação de ops, quanto de design system também, isso é um grande tiro no pé que acaba acontecendo, gerar gargalo. E talvez esse gargalo seja, essa burocracia excessiva, seja um dos top 3 ali de motivo de resistência, quando a gente fala de ops ou design system para as organizações ou para as equipes, né? Tipo, putz, lá vem ops de novo com esse assunto de IDE, sendo que vai limitar minha criatividade, ou enfim, né, vai mexer nos meus processos e tal, né? E é o que tu falou, cara, são boas práticas. Sim, boas práticas. Checklist e tal, mas existe um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio. No fim é sobre eficiência. Está trazendo eficiência? Beleza. Está funcionando? Ok. Mas também tem que ser monitorado para ver se realmente não está gerando gargalo. É sobre eficiência, de fato. É que nem eu apresento lá para vocês, é o ciclo PDCA, né? De gestão de qualidade ali. Então é um ciclo de fato. Você vai lá, implementa, melhora, monitora, implementa, melhora e monitora e vai
assim, para sempre, né. E e você falou uma coisa também que é interessante para mim, o a maior métrica, assim, de validação de um processo é quando ele se torna automático, quando ele se torna natural, né. Quer ver uma documentação, se ela tá funcionando, é as pessoas nem sequer precisarem dela. Essa é a maior métrica de todas, porque já tá internalizado, né. É esse o objetivo, na verdade, de você querer ter um processo, né. Eu acho que isso se externaliza também para as métricas de vaidade também. Eu acho que às vezes, talvez o time, a liderança, enfim, quem está conduzindo essa disciplina lá dentro, quer fazer um trabalho tão engessado por vaidade mesmo, só pra dizer que: "Ó, eu criei esse processo aqui, as pessoas têm que passar por ali para seguir à frente no trabalho e tal". Não tô entrando em mérito de se funciona ou não funciona, tá? Nem tô gerando críticas aqui nem nada, só tô comentando com base no que você trouxe. Né. E, enfim, né. E pra gente explorar um pouquinho mais sobre isso, estender um pouco mais, quem você acha que deveria estar dentro de um time de design ops? Você citou até: "Ah, será que precisa de uma pessoa de CX ali dentro e tal?" A gente até conversou isso nos ao vivos lá, né, do Strategy. Eu acho que a gente pode trazer esse tema aqui para o assunto também, né. Cara, eu acho que dentro do time de Ops é fundamental pessoas que tenham uma cabeça mais de organização, né? Então, acho que muito do que, voltando de novo, né, ao teu papo anterior, que eu acho que foi o Rodrigo também falou, você não precisa ser uma pessoa júnior, pleno, sênior, você tendo uma mentalidade ali, né, de design ops e tal. Eu acho que tem gente que ama o craft, né? Então, e eu não sou essa pessoa. Então, acho que eu me encaixo mais depois que eu me encaixei tanto dentro do design ops. Eu gosto mesmo de design ops. E eu acho que essas pessoas, eu posso começar por quem não se encaixaria, eu acho, né? Pessoas que gostam muito de fazer tela, gostam muito de craft, gostam muito de pessoa produteira mesmo. Eu acho que com o tempo essa pessoa vai falar, putz, não é pra mim, porque você vira um burocrata mesmo, né? Então, eu acho que pessoas que precisam saber falar com o stakeholder, abrir portas, criar pontes, derrubar muros mesmo assim, fazer com que pessoas que trabalham em silo passem a se falar mais, o que é extremamente importante dentro de uma companhia. O que mais tem a gente trabalhando em silo, cada um quer fazer o seu melhor ali, cada um quer fazer do seu jeito. Então acho que tem que ter designer que tem essa pegada, né, de ter saco, ter paciência de escrever uma boa documentação mesmo, é importantíssimo. Eu acho que a gente tem agora uma pessoa researcher dentro do nosso time, cara, caiu como uma luva. Enfim, se um dia, se um dia vai ter um Research Ops, isso é outra coisa, né? Pode ser. Acho que tem vários lugares que tem Research Ops. Ótimo, maravilhoso. No meu time, na minha empresa não tem. Então ela caiu como uma luva, assim. Então, muita coisa que eu não tinha conhecimento em relação à pesquisa, ela tá fazendo com maestria. Então acho que para começar, pelo menos, né? Duas pessoas designers ali que tenham mais essa frente, né, de querer pegar as coisas no ar e pá, e vamos fazer, vamos canalizar isso tudo e vamos depois conseguir deixar isso mais amplo. Acho que tem, então, eu não sei se eu respondi, se eu fui muito evasivo na resposta, mas basicamente seria isso. Acho que tem que ter pessoa designer, tem que ser designer, não adianta. Você está falando de design, você está falando com designers, então são pessoas designers, então você tem que ter uma pessoa designer ali que tem essa mentalidade, porque eu acho que ela se cansa se ela for uma pessoa muito craft, muito UI. Eu sou muito UI, adoro fazer microinteração, adoro fazer tela. E não, acho que não vai pro caminho do Ops, assim, acho que com o tempo vai cansar, porque não vai executar o que gosta de fazer no dia a dia. Então acho que é meio que por aí. Não, isso é fato. Até já falei em outros episódios que esquece Figma, esquece tendência aí, esquece o evento do Config aí, nem passa perto, porque são outras coisas. Mas você citou, uma pessoa de research, que é legal, né,
Claro, eu vou estender um pouquinho mais a minha resposta Yeah. sobre competências dentro do time de Ops. Mas, cara, eu queria deixar até para a audiência, não quer dizer que se não tem uma função dentro do time, por exemplo, Research Ops, que a gente não possa fazer Research Ops, né. Então essa pessoa de Research, ela tem muitas oportunidades de aplicar Research Ops, né, assim como a mentalidade de Ops que foi lá discutida, bastante até, né, com o episódio com o Rodrigo, então eu acho que as pessoas não deveriam depender de uma função formal, tá. A diferença da função formal é que a pessoa está ali dedicada para aquilo, que, pô, potencializa, né, é indiscutível, potencializa os resultados. Mas isso não é motivo da gente deixar de fazer, deixar de pensar, né, em otimizar o nosso dia a dia de trabalho, enfim, e tal, né. Eu tenho inclusive um case bem bacana, até dando um spoiler, é um dos temas, não sei, tá, não vou prometer, mas até então é o que eu vou apresentar no Design Ops Latam desse ano, tá, vai ser um baita de um spoiler aí, por isso que eu não vou prometer, talvez eu mude, vai que eu esteja ferindo aí as políticas de confidencialidade, mas a princípio é um tema que eu vou levar, que é esse case de, fazer muito com pouco, sabe. Mesmo que você não tenha essas funções específicas, inclusive eu até apresento isso lá dentro do leadership, né, tem uma aula específica falando só disso, né, dessa estratégia e tal. Então eu só queria deixar isso pra audiência também. E aí estendendo um pouco da resposta para a pergunta que eu fiz, pensando em competências dentro de um time de Ops, cara, depende. Ponto. Porque Ops é contexto, certo? Então é contexto. A gente não pode inventar algo que, putz, é bonitão, é legal, vamos contratar todo mundo aqui e ser ineficiente. Não, não é sobre isso, né? É sobre o contexto que você está ali, certo? Mas agora vamos expandir esse contexto e deixar ele genérico, né? Para eu dar minha resposta. Um contexto genérico aqui, onde você tem budget e tal, cara, a gente pensa num time cross que realmente vai pensar em escala, vai pensar em suportar toda a operação de design ali, né? E aí, cara, pô, research é extremamente importante, content, acessibilidade. Esses três aí eu acho que são indiscutíveis, é ponto principal, assim, né? E aí eu nem tô entrando no Research Ops, né, Uhum. Content Ops e tal, porque eu já estou considerando que essas figuras também trabalhariam esses temas. E aí, cara, além disso vai depender muito do seu contexto. Que nem a gente tinha conversado aquela vez, uma pessoa de CX, pô, alguém de dados que pudesse ser essa pessoa que faria, esses diálogos com as outras áreas para trazer insights, pô, totalmente Maravilhoso, né? bem-vindo. Totalmente bem-vindo, sabe. Então vai muito de saber o que que é a sua necessidade que vai estar, ali dentro, né. Então Cara, eu só queria complementar uma coisa que você falou. Uma pessoa de content seria maravilhoso, né? Acho que, claro, no mundo ideal você teria ali vários perfis diferentes para estar dentro do seu time do Ops. Mas no meu caso aqui, quando eu entrei na empresa e eu estava ainda no capítulo, como eu trabalhei em redação a vida inteira, tem uma coisa com texto, assim, né? Então, eu sou o chatão do texto, né? Não só por uma boa escrita ali, mas de diversas formas, assim, né? Dentro do Ops eu sempre bati muito nessa tecla. E a gente não tinha um guia de redação, por exemplo. A gente não tinha uma diretriz de escrita. Claro que no guia da marca tinha lá tom e voz. Beleza. Mas não tinham regras ali cara, unicidade, assim, de como escrever, né? Então, não todo designer tem um curso de UX Writing. Né? Então, a gente tem uma péssima mania, às vezes, de copiar texto de LinkedIn, formatação, colocar iconezinho, emoji, duas exclamações. A pessoa às vezes não sabe usar, não tem padronização. Eu tava tentando lembrar, não tinha uma padronização de texto. Então, assim, como a gente não tinha como a gente não tinha writer no time, continuamos não tendo, cara, a gente foi na comunidade. Levantamos a mão e falou, eu tenho aqui uma base de um
de um guia de redação, do qual eu mesmo fui batendo na porta de todos os times e fui perguntando o que eles tinham, até que um time muito bom lá, que eles tinham mais writers, né, de chatbot, eles tinham um baita guia de redação, foi, cara, 80%. Eu pedi autorização para eles, se a gente podia usar isso como escala, para escalar isso dentro da empresa, eles deram essa autorização. Tem o nosso guia lá com os devidos créditos, acho que isso é importantíssimo, é não usar o Ops para falar, olha, que o Ops que fez. Não, o Ops fez o meio de campo. Se a gente for fazer uma analogia com futebol, o Ops ali é o camisa 8, 10, dependendo do time, que é o que tá só, né, captando ali e entendendo isso que eu falei, que tem que pegar no ar algumas coisas. Então a gente não tem uma pessoa writer no time, mas nós temos pessoas da comunidade que tocam guia de redação comigo. Então, só que quem dá a palavra final não sou eu, né? Eu vou atrás de outros times, então assim, quando a gente teve que tirar dúvida sobre acessibilidade, pô, eu vou lá, eu faço esse meio de campo. Entendeu? Mas a parte técnica eles fazem e eu coleto a aprovação disso. Então eu bato na porta do time de acessibilidade da empresa e falo, ó, isso aqui tá correto? Tá correto. Aí eu vou lá no time de branding, que no nosso caso tem aprovação do time de branding, porque amanhã não pode chegar uma pessoa de um produto e falar, mas quem criou isso aqui? Eu falei, pô, quem criou foi a gente, mas tá aprovado pelo branding, e eu tenho isso documentado. E nunca aconteceu esse problema, mas eu acho que é algo que a gente tem que se munir também. Né? Então, das áreas que tem autonomia para carimbar o nosso trabalho. Então, acho que por isso que eu lanço todo de saber conversar com outras áreas. Porque se você chega com o pé na porta em outras áreas, putz, você não volta lá nunca mais. Então, você tem que ter esse jogo de cintura ali, de conversar com a galera. E hoje a gente tem um guia bem bom, né, que as pessoas utilizam. Cara, tudo quase no do it yourself mesmo. A empresa não tinha e quem criou foi a gente. Né? Então, ele foi um time... foi uma coisa que foi da comunidade e ali em escala. Né? Esse é um exemplo. A gente está com outros agora, mas assim, se você sente também, foi uma resposta gigante aqui, né? Um adendo gigante. Mas se não tem no teu time, se você não sabe fazer, pô, coleta isso com quem manja. Né? Vai atrás de uma galera que também tem boas intenções ali, que tá a fim de escalar trabalho, boas práticas, né, e tudo mais. E acho que isso é uma função, cara, muito cordial de Desanópolis, assim, é você ter uma boa relação com todo mundo e dar o devido crédito e reconhecimento para quem sabe mais do que você. Acho que isso é muito importante. Cara, excelente exemplo. Excelente, excelente mesmo. Bom, nem vou comentar em cima, porque eu acho que você já explicou muito bem a função de Ops ali como meio de campo e esse facilitador aí entre áreas e tal, né? Excelente. Daí, eu acho que, só pra gente fechar todo esse universo aí, antes de partir pra última de conselho, cara, como você enxerga a liderança de design nisso tudo? Em todas essas articulações, né, porque, enfim, parece que Ops acaba fazendo tudo ali dentro, né? Você citou vários exemplos e tal. Onde se encaixa aí a liderança nisso tudo, né? Cara, acho que a liderança, em relação ao Ops, tem que ser uma liderança muito aberta, né? Tem que ser uma troca. E eu digo uma troca mesmo, não é só Ops fez aqui, então. Não. O que vocês têm aí pra gente? Pra gente conseguir. Você, João, o líder de um time, o que você tem legal? O que você tá fazendo legal? Não só pergunto, mas eu tenho essa visão, esse olhar ali, que eu consigo falar com todo mundo. Eu acho que o Ops tem essa vantagem, né? E a gente conseguir ter um olhar mais o big picture ali, né? Olhar uma visão geral e a liderança do time tá muito ali na caixinha dele, tá na caixinha ali do produto. Eu acho que tem uma troca. Então a gente olha, pô, o que vocês estão fazendo é legal? Eu vi que vocês estão fazendo isso aqui legal. Posso trazer para cá e escalar isso? Então eu acho que tem que ser pessoas que também tenham essa coisa de troca, assim, de comunidade. Eu acredito muito, assim, tanto não só dentro do meu trabalho, mas acredito muito em trabalho de comunidade, assim. Então, a gente trocar informação, trocar conhecimento, escalar conhecimento, escalar coisa boa que está sendo feita, falar, pô, isso é muito bom para ficar só aí dentro. Será que a gente não pode colocar isso dentro dos outros times também? Conseguir costurar também com que as lideranças conversem. Acho que é uma coisa difícil,
porque às vezes as pessoas estão, que nem eu falei, na realidade as pessoas estão trabalhando muito em silo, que eu acho que é comum, né, pelo que eu vejo, assim, todo mundo tá no seu silo, e a gente tem essa obrigação de ficar ser insistente em construir essas pontes. Então acho que a liderança do produto tá olhando para o produto, mas tem que ser uma liderança aberta, uma liderança que converse com a gente. Se for uma liderança que se feche, aí acho que depende da empresa, né? Vai ter empresa que vai entender que o Ops está ali e uma obrigatoriedade, né? Que tem essa troca. Vai ter empresa que vai dar autonomia para esses times, para continuarem da maneira que eles são. E aí eu acho que vai depender da liderança, de ser uma liderança bacana, de ter essa troca, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Então, onde eu vejo a liderança? A liderança olha o designer, olha ali a carreira do designer, acho que não é Zanops que olha isso também, apesar de a gente ter muito ali, né, o que eu falei no começo, né, da construção, isso é uma coisa, é mais a parte burocrática. E aí eu acho que Ops tem tudo a ver com essa parte. Mas a execução, eu acho que é com a liderança, e a gente, enquanto Ops, também fornecer informação para essas lideranças. Então, no meu dia a dia, a gente tem isso. Eu não sei se isso é uma. Se são todos os lugares que tem Ops que fazem, se são os times que fazem, eu não sei. Mas a gente faz o mapeamento de habilidades da galera, então a gente tira isso também da liderança, tira assim essa carga, porque é uma coisa que você até falou lá, eu não lembro qual dos dois, que eu já me confundi, né? Se foi no leadership, se não foi, e acho que você falou no papo anterior também, que o Ops ele também surge para tirar um pouquinho do peso da liderança, né? Da sobrecarga. Então eu acho que a gente fornece insumos para a liderança, terem material para material para fazer 1-para-1 com designers, por exemplo. Então eu rodo a cada X meses o mapeamento de habilidades da galera e eu levo isso para a liderança. Então eu não interfiro na carreira do designer, mas eu dou material para a liderança dar continuidade nisso. Então meço maturidade de design dos produtos também. Isso vai para a liderança não só de design, mas vai para a liderança de produto também, que acho que aí é onde é mais importante até do que é para a liderança de design. Então eu vejo essa troca, né, com os UX leads, né, com a liderança de design, assim, dessa maneira. Eles olhando ali muito pro produto, pros designers ali do time, e a gente dando um suporte e tirando um pouquinho do peso dessa galera para eles conseguirem focar em outras coisas que vão trazer mais resultados direto ali para a empresa, seja de vendas, enfim, do que for o produto dele, né? Então acho que é dessa maneira que eu enxergo. Boa, pontuasse muito bem ali esse relacionamento com a liderança, porque essa é uma dúvida realmente, cara, logo no começo ali do entendimento, né, da disciplina, e nos primeiros exercícios, tem muito overlap ainda, né, até onde vai a liderança, até onde vai Ops e tal, e eu acho que isso é um ponto importante, mas você citou muito bem, tá. Cara, eu acho que a gente já cobriu bastante coisa, acho que foi Boa. vários Tem um aprendizados aí, né. ponto que eu queria te Fala aí, fazer fala uma aí, fala aí. pergunta, que é uma coisa Pode falar. que já me perguntaram isso também. Não, no meu trabalho já aconteceu coisas relacionadas a isso, que é até mesmo a entrevista dos designers que vão entrar na empresa. Ops faz Uhum. isso, né? Então, não sei se eu vou envezar, se eu responder antes, mas eu queria, vou dar uma opinião então, primeiro, vamos lá. Eu acho que a gente não pode recusar um pedido. Então eu acho Uhum. que eu não posso chegar para a liderança, seja de design, ou seja uma liderança de um produto, que não tem uma liderança de design, e falar, não, o DesignOps não faz isso. Pô, eu cansei de Uhum, fazer entrevista aqui já. Tá? Então, mas eu não sou a pessoa que carimba ali. Ó, essa pessoa que vai pra vaga. Não. Mas fiz ótimas parcerias com lideranças de design. Para conduzir junto, eu tenho um olhar, a pessoa tem um outro olhar, né? Mas não é um papel uhum, nosso. Então, assim, o uhum, time, eu acho que a liderança de design tem que fazer isso, mas caso a liderança de design faça sozinha, ótimo, beleza, acho que é o papel da liderança de design mesmo, mas se alguém pedir um suporte, eu acho que a obrigação do DesignOps tá ali para isso também, né? Então, uhum, uhum, uhum.
vários pontos, né, aí de onde entramos e onde não entramos, né, enquanto Ops. Então, mas pergunta o que te Então, pergunto. Eu sei que a entrevistadora é você, mas te devolvo a pergunta. Até uhum, onde vai o Ops numa situação dessa? Até onde vai o Ops numa opinião, se a pessoa ali vai continuar na empresa, se não continua, quando a liderança te pergunta. Mas uhum, uhum, vamos falar só da entrevista ali, né? Tá no escopo boa. de um Ops ou não? Então, cara, é o que eu falo sobre a gente quando a gente conversa sobre o onboarding, né. Existe o processo de tudo que é o processo de, né, a construção e tal, é ops que deveria estar deveria estar fazendo, mas a execução de é diferente. Então existe o processo de e a execução de. O processo de recrutamento, pô, ops com certeza tem capacidade de construir ele. "Putz, como será que é assim? Putz, a gente recebe feedback e tal, eu acho que poderia ter ajuste. Ah não, a nossa quantidade de etapa tá demasiada, a gente precisa enxugar aqui e ali, porque a gente viu que não tem", cara, esse é o trabalho de ops, esse é o trabalho. Mas é como você falou, não vai recusar pedido. Só que, cara, sinceramente, eu acho que ops já tá ocupado o suficiente pra ter que parar pra fazer entrevista, tá. E a minha resposta serve também pra liderança. Eu acho que a liderança, ela tá dentro de uma etapa específica, dentro do recrutamento, que é extremamente importante ela estar ali, né. Mas não participar de todo o processo, entendeu? Ser o primeiro contato, enfim. Então acho que fica nisso, eu acho que é importante entender que a construção do processo sim, faz sentido, mas a execução dele não necessariamente, né. É que nem a gente entra também no assunto de offboarding. Cara, offboarding, o que que vai fazer a entrevista de desligamento ali, né, mas primariamente, tem o papel do RH, e o papel fundamental da liderança também, de conversar com a pessoa. E aí ops pode ou não entrar nesse ciclo aí também de conversas, né, mas primariamente ops vai coletar os insights, que é o mais importante, que Sim, vai alimentar a métrica de turnover, né, os sim, motivadores da sim. pessoa tá saindo e tal, né. É, só também complemento falando um pouquinho do offboarding, eu acho bem legal isso, porque de acordo com o tempo passa, as pessoas vão confiando mais na área de Ops, os designers Uhum, do dia. Então, às vezes, a pessoa não se sente confortável em falar o que ela realmente acha no momento de que ela está saindo para a liderança de design, muito menos para o RH. concordo. Não é todo Sim, mundo concordo. que vai lá e fala o que acha, no fundo, que é certo e que é errado. São pessoas. Cada um vai reagir de uma maneira. E eu acho que já teve muita gente que veio falar comigo, né? Falar dos motivos porque eles estavam saindo, porque confia. Né, sabe que a gente não vai, sei lá, se sente mais. A gente vê a gente mais como uma área neutra, né? Uma área agnóstica ali, uma coisa com uma neutralidade, e que a gente olha para design do que às vezes a liderança que está ali olhando o produto, olhando o que está fazendo na unha ali, né, olhando com a lupa. E aí eu acho que isso também é uma coisa bacana, assim, de Ops, que é essa relação, essa construção de relacionamento com as pessoas designers da empresa, né? E quando elas se sentem confortáveis em falar com a gente, falar, pô, na real tô saindo por isso, isso e isso. A minha liderança é isso, isso e isso. Fala, pô, ok, eu vou guardar essa informação e fico feliz que você tenha confiado em mim para abrir e falar, né? Então acho que isso é também um papel de pegar esse, que nem você falou, né? Não é o papel mesmo da gente executar, mas também se a pessoa vir falar dessa maneira, eu acho que é super válido, assim, mostra que a gente realmente tem construiu uma relação ali de alguma maneira, né, de confiança. Sim, justo, justo. Boa. Cara, eu sempre encerro cada episódio aí com conselhos, né, pedindo para cada convidado dar um conselho aí pra audiência. Então quem estiver nos ouvindo aqui, qual seria a tua deixa aí de instrução aí de dica, né, pra quem tá iniciando com ops ou enfim, tá enfrentando algum problema, aí fica livre a tua resposta aí agora. Cara, eu acho que o principal é muito do que essa coisa que a gente tá batendo na tecla aqui a conversa inteira, e muito da fase agora, né, das tuas conversas, que é a maturidade de mercado e tudo mais. É você entender o que um Ops faz, e começar a fazer. Eu acho que isso, dentro até mesmo
não sei se foi antes do leadership, né? Que algumas pessoas falavam, putz, mas eu tô aqui na minha empresa, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade e tal. Mas, cara, começa a lapidar a coisa, começa a tentar organizar a casa, né? Se você tem esse perfil. E, de novo, as pessoas às vezes confundem o perfil de liderança de pessoas e DesignOps. Né? Então, acho que se você está começando com DesignOps, ou se você quer ter um DesignOps na sua empresa, se você esteja num system ou não, eu acho que você tem que ter essa coisa de ter uma boa relação com as áreas, que as pessoas te vejam como uma pessoa amigável. Acho que isso é muito importante. Cara, às vezes a gente tá meio parecendo dentro de um Game of Thrones, assim. Então, principalmente quando a gente tá no mundo corporativo. Você tem que ter uma boa relação com as pessoas. Então, é tentar ser o mais ameno possível, por mais que você defenda design, por mais que você queira que o design se saia bem lá no final, né, que a gente consiga tudo de positivo, mas às vezes você tem que deixar passar algumas coisas, não tem jeito, para construir uma boa relação. Então, essa é o que eu acho que as pessoas têm que fazer, assim, eu acho que tem muito essa mentalidade de easygoing com a galera, por mais que a gente... Eu não sou uma pessoa tão easygoing na vida, assim, acho que na minha empresa também as pessoas têm muito essa coisa de que, às vezes eu vou lá e brigo mesmo, mas acho que você tem que escolher os momentos para que isso aconteça. Né? Vai ter momentos que você vai comprar e vamos aí, e vai ter vezes que você vai deixar passar, não tem jeito, né? Senão amanhã você está no RH. Então, sendo mais pragmático, eu acho que é isso, tem que construir boas relações, e cara, construir reputação e construir relação não é do dia para noite. Não é em 6 meses ou um ano que você vai construir. Dependendo de onde você tá. Vai demorar. Então tem que ter paciência. Né? E começar a organizar a casa. Porque amanhã, a tua liderança, seja de design, ou seja uma liderança ali, um gestor, né, da companhia, quando sai alguém e vê o caos que ficou, porque não teve documentação, não teve boa prática, não teve nada, né, e essa pessoa vê que você tá fazendo o negócio acontecer e deixar o negócio bonito, acho que aí abre-se algumas portas para que você, em algum momento, seja uma pessoa de design ops, né, ou que tenha design ops na sua empresa. Eu acho que são as duas coisas, né, que você perguntou. E eu acho que na maioria das vezes aqui no público vai ser a pessoa que tá como designer, tá como UX ali e quer, né, tá mirando ali em algum momento ser design ops. Acho que é por aí, assim, é começar a tentar organizar as coisas, é o primeiro passo, e construir bom relacionamento. Não adianta. Não adianta você ser aquela pessoa de design e falar, não, o design é assim que vai funcionar, e você vai comprar briga com todo mundo. Sinto muito, né? Você vai comprar essa briga sozinho, só vai tomar porrada e as portas vão se fechar. Isso aí, pra mim, é uma coisa sendo muito categórico, assim, sabe? Você tem que ser vereador, tem que ser político, tem que ter bom relacionamento. Acho que isso, as pessoas, só para fechar, eu acho que as pessoas são contratadas pelo hard e demitidas pelo soft. Então, uma coisa que eu vi, assim, durante muito tempo na minha vida, assim, continuo vendo. Então, eu acho que antes da pessoa falar, putz, eu tenho 1000 cursos, manjo muito de design, eu só posso ser um design ops, tem que ver o soft skill também, eu acho que é importantíssimo. E eu acho que teve uma pessoa que veio falar aqui, uma moça que veio falar com você, acho que de soft skill já, eu não lembro exatamente. Mas isso é muito importante. Então, acho que trabalhar esse lado também. Sim, foi a Mari Monteiro. Tem até o curso dela, né? Já fica até o convite pra galera se quiser Boa, né? melhorar aí os soft skills. Cara, complementando, eu acho que extraindo um pouco do que a gente conversou, em cada episódio eu também dou uma dica adicional diferente, né? Pô, vai ser bastante dicas aí pro pessoal. Pro nosso papo, cara, eu deixo aqui pro pessoal cobrar a liderança, tá? Caso ela exista, né? Considerando que ela exista, cobrar a liderança, porque sem apoio não vai rolar. Vai Uhum. ser você só vai bater ali na parede, vai bater cabeça, não vai conseguir avançar e já era. Não tem como. É a liderança que vai dar o patrocínio ou vai barrar a parada. Infelizmente é isso, não tem como. E saber até onde cada um vai, que aí entra no ponto que a gente conversou, beleza. Tem que entender qual é a função da liderança, tem que entender qual é a função de ops, e beleza, cara, cada um tem seu universo e todo mundo se ajuda ali e é eficiente
no seu caminho, né, na sua jornada ali do dia a dia. Então a minha dica aí para esse episódio seria Acho isso. maravilhoso, cara. Esse lance que você falou, que eu não citei, que você falou agora, tem que ter um patrocinador, no final das contas. Né? E se você não tem essa pessoa e você vê resistência, e voltando lá também um gancho que a gente falou no começo, se você entender que a tua liderança é aquela que vê design como uma pessoa que põe um fone de ouvido e desenha a tela, procura outro lugar. Continua lá, mas deixa as portas abertas e procura um lugar que você vê que tenha mais maturidade. Acho que isso é muito importante. Tem que ter uma pessoa, tem que ter, não adianta. Se você não tiver essa padrinho, madrinha, ter um patrocinador, não vai acontecer. Não tem jeito. É fundamental. Cara, brigadão aí por todos os insights, acho que foi uma aula aí para o pessoal, né. Então obrigado aí novamente por ter aceitado aí o convite. Cara, eu, de novo, pra mim, podia ficar aqui mais 2 horas aí falando sobre o nosso mundo. E obrigado de novo, cara, pelo convite. Quando quiser trocar uma ideia, tamo aí, tamo à disposição e espero que esse contato aqui perdure por muito, muito tempo ainda.